Vivendo de papel. Assim, a escrita facilitou o surgimento de poderosas entidades ficcionais que organizaram milhões de pessoas e reconfiguraram a realidade de rios, pântanos e crocodilos. Simultaneamente, a escrita também fez com que fosse mais fácil aos humanos acreditar na existência dessas entidades ficcionais, porque habituou as pessoas a experimentar a realidade por meio da meditação e de símbolos abstratos. Caçadores-coletores passavam seus dias subindo em árvores à procura de cogumelos e caçando javalis e coelhos. Sua realidade diária consistia em árvores, javalis e coelhos. Camponeses trabalhavam o dia inteiro no campo, arando, colhendo, moendo milho e cuidando dos animais da fazenda. Sua realidade diária era a sensação da terra lamosa sob os pés descalços, o cheiro dos bois puxando os arados e o sabor do pão quente recém-saído do forno. Em contraste, os escribas no Egito Antigo dedicavam a maior parte de seu tempo a ler, escrever e fazer cálculos. Sua realidade diária consistia em marcas de tinta em pergaminhos de papiro que determinavam quem era o proprietário de qual campo, quanto custava um boi e qual o tributo anual que os camponeses tinham de pagar. Um escriba podia decidir a sina de uma aldeia inteira com um golpe de seu buril. A grande maioria das pessoas permaneceu iletrada até a Era Moderna, mas todos os administradores importantes tinham cada vez mais acesso à realidade por meio de textos escritos. Para essa elite letrada, tanto no Egito Antigo como na Europa do século XXI, tudo que estiver escrito num pedaço de papel é tão real quanto as árvores, os bois e os seres humanos. Na primavera de 1940, quando os nazistas invadiram a França pelo norte, muitas pessoas da população judaica tentaram fugir do país em direção ao sul. Para cruzar a fronteira, precisavam de vistos da Espanha e de Portugal. Com outros refugiados, dezenas de milhares de judeus cercaram o consulado português em Bordeaux, numa tentativa desesperada de conseguir o pedaço de papel que salvaria suas vidas. O governo português proibiu que seus cônsules na França emitissem vistos sem a aprovação prévia do Ministério do Exterior. Mas o cônsul em Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes, decidiu desobedecer a ordem, jogando pela janela 30 anos de carreira diplomática. Enquanto tanques nazistas se fechavam sobre a cidade, Sousa Mendes e sua equipe trabalhavam sem parar durante 10 dias e 10 noites, quase sem dormir, emitindo vistos, carimbando pedaços de papel. Sousa Mendes emitiu milhares de vistos antes de desabar de exaustão. O governo português, com pouca vontade de aceitar refugiados, enviou agentes para escoltar o cônsul desobediente de volta para casa e o exonerou do cargo. No entanto, funcionários que pouco ligavam para as aflições de seres humanos tinham, não obstante, profunda reverência por documentos, e os vistos que Sousa Mendes emitiu desobedecendo às ordens foram respeitadas por burocratas franceses, espanhóis e portugueses, fazendo desaparecer mais de 30 mil pessoas da armadilha mortal nazista. Sousa Mendes, armado com pouco mais do que um carimbo de borracha, foi responsável pela maior operação de resgate realizada por um único indivíduo durante o Holocausto. A santidade dos registros escritos frequentemente tem muito menos efeitos positivos. De 1958 a 1961, a China comunista deu o chamado grande salto para a frente. Quando Mao Tse-tung quis transformar rapidamente o país em uma superpotência, com a intenção de usar uma produção excedente de grãos para financiar ambiciosos projetos industriais e militares, Mao ordenou que se duplicasse e triplicasse a produção agrícola. Dos escritórios do governo em Beijing, as exigências impossíveis de Mao desceram a escada burocrática, por intermédio de administradores de província, e percorreram todo o caminho até chegar aos líderes de aldeias.
Os funcionários locais, com medo de expressar qualquer crítica e querendo cair nas graças dos superiores, inventaram relatórios sobre aumentos dramáticos na produção agrícola. Quando os números fabricados galgaram percurso inverso, subindo na hierarquia burocrática, cada funcionário exagerava ainda mais, acrescentando com uma canetada um zero aqui e outro ali. Consequentemente, em 1958, o governo chinês foi informado de que a produção anual de grãos tinha sido 50% maior do que realmente fora. Acreditando nos relatórios, o governo vendeu milhões de toneladas de arroz a países estrangeiros em troca de armas e maquinaria pesada, supondo que o que restava bastaria para alimentar a população chinesa. O resultado foi a pior fome da história e a morte de milhões de chineses. Enquanto isso, relatórios entusiásticos sobre o milagre na agricultura da China chegavam ao público de todo o mundo. Julius Nyerere, o presidente idealista da Tanzânia, ficou profundamente impressionado com o êxito chinês. Para modernizar a agricultura de seu país, ele decidiu estabelecer fazendas coletivas, seguindo o modelo chinês. Quando os camponeses se opuseram ao plano, Nyerere enviou o exército e a polícia para destruir as aldeias tradicionais e realocar à força centenas de milhares de camponeses nas novas fazendas coletivas. A propaganda governamental descrevia as fazendas como paraísos em miniatura, mas muitas delas só existiam em documentos do governo. Os protocolos e relatórios elaborados na capital, Dar es Salaam, informavam as datas em que os habitantes de determinada aldeia tinham sido realocados em determinada fazenda. Na realidade, quando os aldeões chegaram ao destino, não encontraram absolutamente nada, nem casas, nem campos, nem ferramentas. Os funcionários, não obstante, reportavam grande sucesso a si mesmos e ao presidente Nyerere. De fato, em menos de 10 anos, a Tanzânia se transformou de maior país exportador de alimento da África em um importador que não era capaz de alimentar seus cidadãos sem ajuda externa. Em 1979, 90% dos agricultores da Tanzânia viviam em fazendas coletivas, mas geravam apenas 5% da produção agrícola anual do país. Conquanto a história da escrita seja plena de reveses semelhantes, os benefícios de uma administração mais eficiente geralmente superavam os custos, ao menos do ponto de vista do governo. Nenhum governante resiste à tentação de tentar alterar a realidade com uma canetada, e caso um desastre ocorra, a solução parece consistir em escrever mais memorandos e emitir mais códigos, decretos e ordens. A linguagem escrita pode ter sido concebida como um meio poderoso de reformatar a realidade. Quando relatórios oficiais colidiram com a realidade objetiva, foi a realidade que teve de se render. Qualquer um que alguma vez teve de lidar com autoridades do fisco, com o sistema educacional ou com qualquer outra burocracia complexa, sabe que a verdade quase nunca importa. O que está escrito no formulário é muito mais importante.